Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, eu gostaria de deixar um versículo na Palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 16, que diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entraram no sepulcro, e viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Mas ide aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, como vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e de assombro, e não dizia a ninguém porque temiam. Meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes da Palavra de Deus que tem me acompanhado aí nas redes sociais, esse trecho que eu acabei de ler fala exatamente a ressurreição de Cristo. O mundo acabou de passar aí, sobre uma comemoração chamada Páscoa, aonde que se deu que na sexta-feira, que o mundo chama Sexta-feira Santa, foi a sexta-feira em que o Mestre Jesus foi crucificado, Ele foi crucificado na sexta-feira, e a Bíblia disse que, e eu creio, que ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse trecho que eu acabei de ler é justamente como se fosse hoje. Hoje é o primeiro dia da semana. Essas duas mulheres se preocupavam em levar aroma para dar como é que posso dizer, passar no corpo do mestre. E a Bíblia disse que elas se preocuparam com isso. No sábado, elas já anteciparam para comprar as coisas, para ir lá no corpo do mestre no dia seguinte, para ali passar o aroma no corpo do mestre, de Jesus. E a Bíblia disse que essas duas mulheres, é bem importante lembrar que as mulheres também fazem um papel importante na casa do Senhor. As mulheres fazem um papel importante na obra do Senhor, e de se preocuparem dessas coisas tudo bem arrumada. Coisa essas que elas fizeram demonstra a organização das mulheres. É bem importante, é gratificante saber que as mulheres têm esse dom de fazer as coisas tudo arrumado, se preocupar com os detalhes. E aqui demonstra que essas duas mulheres, elas se preocuparam em comprar o aroma e levar até o sepulcro para passar o aroma no corpo do mestre. Mas o que me chama a atenção delas fazerem isso é que mesmo elas sabiam que ia encontrar uma dificuldade ao chegar ao sepulcro, mas elas foram. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que uma falou para a outra: mas nós estamos indo. Em outras palavras, ela quer dizer: mas não tem nenhum homem, uma pessoa forte para remover a pedra do sepulcro e nós poder entrar. Então elas foram, eu creio que elas agiram até de uma fé grande, porque ela sabia que ia encontrar uma dificuldade para remover a pedra, mas mesmo assim elas foram. Com isso eu tiro aqui já uma palavra para mim e para você. Muitas das vezes fazer a obra do Senhor, vamos encontrar dificuldades que aos nossos olhos pensamos que não vamos conseguir, mas se nós formos com fé e criar a ação de ir fazer algo ao Senhor, mesmo sabendo que é uma coisa difícil, o Senhor, antes de nós chegarmos nesse determinado lugar, ou antes de realizarmos tal coisa ou tal obra, o Senhor pode remover as dificuldades e nós realizar a obra do Senhor. Foi o que aconteceu com essas duas mulheres. Uma dizia para a outra: mas nós vamos lá, como é que vamos fazer para remover a pedra? Porque é grande. E mesmo assim elas foram. E a Bíblia diz que quando elas chegaram lá no sepulcro, elas viram que a pedra tinha sido removida, ou seja, tinha tirado do lugar. A Bíblia diz que o anjo, elas encontraram o anjo na porta do sepulcro, e o anjo, a Bíblia aqui fala que era um moço,
mas era o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor falou: a quem vocês estão procurando? A Jesus, o Nazareno? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então veja bem, o anjo já tinha removido a pedra. Com isso, mais uma vez, te deixo aqui uma palavra de alerta. O Senhor mandou você fazer algo, vai e faça. Mesmo que aos seus olhos pareça ser difícil, que você não vai conseguir, mas Deus está falando nesse momento. O anjo do Senhor está na sua frente para remover as dificuldades, para remover as pedras que possam atrapalhar o seu caminho e você não fazer a obra do Senhor. Vai, faz a obra do Senhor e o anjo do Senhor vai remover a pedra. A Bíblia conta a história de Neemias. Neemias encontrou dificuldade, grandes dificuldades para erguer os muros de Jerusalém, mas mesmo assim ele foi. E ele foi e o anjo do Senhor estava na frente dele, removendo, tirando todas as dificuldades que houve. Houve muitas tentativas para fazer ele parar de erguer os muros, mas ele não parou. Então, meu querido, faça a obra do Senhor, mesmo sabendo que vai encontrar dificuldades, mas nessas dificuldades o anjo vai estar na sua frente para remover essas dificuldades. E a Bíblia diz que quando essas mulheres chegaram lá no sepulcro, que era no primeiro dia da semana, como se fosse hoje, o mundo comemorou na sexta-feira, que foi o dia que Cristo foi crucificado. Aí passou sexta, sábado, domingo, no terceiro dia, que seria ontem, e aí o Mestre ressuscitou, e no primeiro dia da semana, essas mulheres foram até lá o sepulcro. Quando chegou lá, o Mestre não estava lá, como de verdade cumpriu a palavra que ele disse aos seus discípulos, que ele ia morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então veja bem, essas mulheres chegaram lá no sepulcro, e o anjo falou para elas: não vos assusteis, não ficais espantadas, não temais, porque o Mestre não está aqui, ele ressuscitou. E aí aquele anjo deu uma ordem para aquelas mulheres: agora o que vocês vão fazer? Vai e dizei aos outros. Quais são os outros? Aos discípulos que seguiam o Mestre. Fala para eles que ele ressuscitou e que vai adiante de vós. A Bíblia diz que essas mulheres saíram e não contaram nada para ninguém. Tem coisas, meu irmão, meu querido, que Deus manda ou que Deus fala para você, é para você guardar para você. E se Deus manda falar para alguém, é para você falar só para aquela pessoa e mais nenhuma outra pessoa. Essas mulheres saíram do sepulcro apavoradas até chegar aos discípulos. Elas encontrou muita gente no caminho, podia sair esparramando para todo mundo. Jesus ressuscitou, ia criar um tumulto, até mesmo, eu quero entender, um pensamento meu particular, se ela saísse esparramando para todo mundo que Jesus ressuscitou, ia causar um tumulto tremendo nos soldados romanos, ia virar uma bagunça tremenda. Por isso que o anjo falou para elas: não fale, vai e fala aos discípulos, que eu vou adiante de vós. E elas não falaram nada para ninguém, a não ser para os discípulos, aquele que seguia o Mestre. E a Bíblia diz que elas foram, e o que é interessante é que o próprio anjo do Senhor se preocupou com Pedro. Por que se preocupou com Pedro? Porque Pedro era o mais alvoroçado. Então falou logo assim: fala para Pedro que eu ressuscitei, E falou para Pedro que eu ressuscitei e que vou diante de vós. Porque para não criar um tumulto e Pedro sair alvoroçando e fazendo, daquele jeito dele alvoroçado, estressado, que eu posso assim dizer, que reage com as suas próprias forças, que a Bíblia até fala mesmo que ele cortou a orelha de um soldado quando foram prender o Mestre. Então o anjo, já sabendo disso, já mandou citou, veja bem, tinha os 11 discípulos, porque o 12, que é o 12º, que era Judas, foi o que traiu, mas citou somente o nome de Pedro, porque sabia quem era Pedro. E essas mulheres foram contar aos discípulos o que tinha acontecido. Então, meu querido, a palavra do Senhor para você essa semana é essa: se o Senhor mandou você fazer algo, mesmo que vai ter dificuldades, obstáculos, processos que queira fazer você parar de fazer a obra do Senhor, faça igualmente essas mulheres. Apenas toma atitude, vai e faça. E o anjo vai estar na sua frente, tirando as pedras grandes que possa estar no seu caminho. O anjo vai tirar as dificuldades e você vai conseguir fazer a obra do Senhor. E outra coisa, Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia.
e ele está à destra de Deus, intercedendo por você, intercedendo por mim, né? Porque ele é fiel pela sua palavra para cumprir. Ele disse que subiria ao céu, mas que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, que você possa ter essa palavra em mente. Você vai fazer a obra do Senhor? Vai encontrar dificuldades? Vai, mas um anjo vai estar à sua frente, tirando todas as dificuldades, e você vai conseguir realizar a obra do Senhor. Que Deus abençoe. E aí tenha em mente que Paixão de Cristo é isso. É a morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição no terceiro dia. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Se inscreva no meu canal, @gerê. Alguém pode estar precisando de uma palavra dessa e você pode ser um canal de bênção. Compartilhe essa palavra e que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor Jesus.